Bom dia, que alegria poder estar com você neste novo amanhecer. Antes de você sair para enfrentar o dia, antes de mergulhar nas suas responsabilidades, nos seus desafios, nas suas lutas, eu preciso te contar algo que pode mudar completamente a forma como você vive este dia. Deus está agindo por você. Deixe isso penetrar fundo no seu coração. Não é Deus vai agir, não é Deus pode agir, é Deus está agindo, agora mesmo, neste exato momento. Enquanto você respira, enquanto você lê estas palavras, enquanto o sol nasce sobre sua vida, Deus está trabalhando a seu favor. Você sabia disso? Você acordou hoje sabendo que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra, está pessoalmente envolvido com os detalhes da sua vida? Isaías 64:4 declara algo revolucionário. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você percebe o que isso significa? Deus trabalha para aquele que nele espera. Não é você trabalhando sozinho, lutando sozinho, carregando sozinho. É Deus trabalhando por você, a favor de você, em benefício de você. Deixe-me te fazer uma pergunta honesta. Você acordou hoje se sentindo sobrecarregado? Olhou para a sua agenda e pensou: como vou dar conta de tudo isso? Olhou para aquele problema que parece não ter solução e se perguntou: como vou resolver isso? Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira difícil. Talvez seja um problema de saúde que te assusta. Talvez um relacionamento quebrado que parece impossível de restaurar. Talvez seja aquele sonho que você persegue há tanto tempo, mas que parece cada vez mais distante. E você sabe o que acontece? Você assume que precisa resolver tudo sozinho. Você acorda e já começa a calcular, a planejar, a se preocupar, a tentar descobrir como vai fazer isso ou aquilo acontecer. E quanto mais você pensa, mais pesado fica. Quanto mais você tenta resolver, mais complicado parece. Mas eu tenho uma notícia gloriosa para você nesta manhã. Enquanto você dormia ontem à noite, Deus estava trabalhando. Enquanto você descansava, Ele estava movendo peças no tabuleiro da sua vida. Enquanto você nem imaginava, Ele estava preparando caminhos, abrindo portas, tocando corações, mudando circunstâncias. Salmo 121, 3, 4 nos revela algo maravilhoso. Não deixará vacilar o teu pé, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o guardião de Israel. Você dormiu, mas ele não dormiu. Você descansou, mas ele não descansou. Enquanto você estava inconsciente, ele estava completamente consciente e ativo, trabalhando nos bastidores da sua vida. Pense nisso por um momento. O Deus que nunca dorme estava durante toda a noite orquestrando eventos, alinhando pessoas, preparando oportunidades, tudo para o seu bem. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Não porque você é perfeito, mas porque você é filho, você é filha. Deixe-me te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Você lembra de Pedro na prisão? Está registrado em Atos 12. Herodes havia prendido Pedro e planejava executá-lo logo após a Páscoa. A situação era humanamente impossível. Pedro estava acorrentado entre dois soldados. Havia guardas na porta, portões de ferro trancados. Não havia escapatória. E o que Pedro estava fazendo? Verso 6 nos diz: naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele estava dormindo. No meio da crise, no meio do perigo iminente, ele estava dormindo profundamente. Por quê? Porque ele sabia algo que muitos de nós esquecemos. Deus estava agindo por ele. E o que aconteceu enquanto Pedro dormia? A igreja estava orando fervorosamente.
E no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou na cela. As correntes caíram, os portões de ferro se abriram sozinhos, e Pedro foi liberto sobrenaturalmente. Você percebe? Pedro não precisou resolver nada. Ele não precisou traçar um plano de fuga. Ele não precisou usar sua força ou sua inteligência. Ele simplesmente descansou, confiou e Deus agiu. E sabe o que é incrível? O mesmo Deus que libertou Pedro está trabalhando por você agora. Romanos 8, 31, 32 faz uma pergunta poderosa. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por você, não apenas com você, mas por você, trabalhando ativamente a seu favor, quem pode ser contra você? Que problema é maior do que ele? Que desafio é impossível para ele? O mesmo Deus que deu seu próprio filho por você, você acha que vai te abandonar agora? Você acha que ele te salvou para depois te deixar sozinho nas lutas da vida? Claro que não. Mas aqui está o problema. Muitas vezes nós sabemos isso na teoria, mas não vivemos isso na prática. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas vivemos ansiosos. Dizemos que cremos no seu poder, mas vivemos estressados. Dizemos que Ele está no controle, mas vivemos como se tudo dependesse de nós. E o resultado? Exaustão, burnout espiritual, cansaço físico, emocional e mental. Porque não fomos criados para carregar o peso do mundo nos nossos ombros. Fomos criados para caminhar em parceria com aquele que sustenta o mundo em suas mãos. Jesus disse em Mateus 11, 28, 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Sobrecarregado? Jesus não está te convidando para trabalhar mais. Ele está te convidando para descansar nele, enquanto ele trabalha por você. Veja, o jugo que Jesus fala é aquela peça de madeira que une dois bois para puxar uma carga juntos. Jesus está dizendo, coloque o jugo comigo, caminhe ao meu lado, mas não se esqueça, eu sou o boi forte, eu carrego o peso, você apenas caminha comigo. Que imagem linda! Você não está sozinho puxando a carga da sua vida. Jesus está do seu lado e Ele é quem carrega o peso verdadeiro. Seu papel é simplesmente caminhar com Ele, confiar nele, obedecer a Ele. Agora deixe-me ser muito claro sobre algo importante. Quando eu digo que Deus está agindo por você, isso não significa que você vai ficar parado sem fazer nada. Não é isso. A Bíblia nunca ensina passividade ou preguiça. O que significa é que você vai trabalhar sim, mas vai trabalhar em paz. Você vai se esforçar sim, mas vai se esforçar sem ansiedade. Você vai fazer sua parte, mas vai confiar que Deus está fazendo a parte dele, que é infinitamente maior e mais importante do que a sua. É como Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele trabalhou intensamente, mas sempre confiando em Deus. Quando os inimigos vieram para atacá-los, ele não entrou em pânico. Ele simplesmente disse em Neemias 4:20, o nosso Deus pelejará por nós. E eles continuaram trabalhando, mas com a paz de quem sabe que Deus está no controle. Ou como Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás dele, o exército de Faraó. Na frente, o mar. Situação impossível. E ele disse ao povo em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não era hora de entrar em pânico, não era hora de desespero. Era hora de confiar, de ficar quieto e de ver Deus operar o impossível. E você sabe o que aconteceu? O mar se abriu. Meu amigo, minha amiga,
Talvez você esteja diante do seu próprio mar vermelho nesta manhã. Uma situação que parece não ter saída, um problema que parece impossível de resolver. E o inimigo está te dizendo: você não vai conseguir, é o fim, desista. Mas eu estou aqui para te lembrar do que Deus está dizendo. Eu estou agindo por você. Eu vou abrir o caminho. Você só precisa confiar e dar o próximo passo. Filipenses 1:6 nos dá uma garantia incrível. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou algo na sua vida, então Ele vai completar. Ele não abandona suas obras no meio do caminho. Ele não desiste dos seus projetos. Ele não deixa inacabado o que Ele iniciou. Você pode estar pensando: mas eu falhei tantas vezes, eu pequei, eu me afastei. Será que Deus ainda está trabalhando por mim? E a resposta é um sonoro sim, porque o trabalho de Deus não depende da sua perfeição, depende da fidelidade dele. Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas os acertos, mas todas, inclusive os erros, os fracassos, os desvios. Deus tem a capacidade sobrenatural de pegar até mesmo os seus erros e fazer algo bom com eles. Você conhece a história de José? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso por anos, esquecido. Mas no final, ele pôde dizer aos seus irmãos, em Gênesis 50:20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que o inimigo planejou para destruir você, Deus está transformando em bênção. O que deveria te derrubar, Deus está usando para te promover. O que parecia ser o fim, Deus está transformando em um novo começo glorioso. Aleluia! Que bênção continuar com você. Agora vamos ao que realmente vai transformar este dia. Como você pode cooperar com o que Deus está fazendo por você? Porque veja bem, Deus está agindo, mas Ele quer que você caminhe em sincronia com Ele. Você sabe qual é um dos maiores problemas que eu vejo nas pessoas? Elas querem que Deus haja, mas ao mesmo tempo tentam controlar tudo. É como estar em um carro com dois motoristas. Um caos. Ou você confia e deixa Deus dirigir, ou você assume o volante e vai sozinho. Mas tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo só traz confusão e frustração. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina o caminho certo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 3 instruções claras aqui. Confia, não com metade do coração, mas com todo o coração. Não te estribes. Não se apoie apenas no que você entende ou consegue ver. Reconhece-o em todos os caminhos, não apenas nos domingos, não apenas quando é conveniente. E qual é a promessa? Ele endireitará as suas veredas, não você. Ele. Seu papel é confiar e reconhecer. O papel dele é endireitar, é abrir o caminho, é fazer acontecer. Primeira chave. Comece o dia entregando tudo a Deus antes de você pegar o celular, antes de checar suas mensagens, antes de mergulhar nas preocupações do dia. Há algo que você precisa fazer. Entregar conscientemente este dia nas mãos de Deus. Salmo 37:5 nos instrui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais ele fará. Não você, não sua força, não sua capacidade, ele fará. Então, agora mesmo, antes de continuar lendo, eu quero que você faça algo comigo. Coloque suas mãos abertas na sua frente, como se estivesse segurando algo. E agora, simbolicamente, coloque nessas mãos tudo o que você está carregando. Aquele problema financeiro? Coloque nas mãos. Aquela situação de saúde? Coloque nas mãos. Aquele relacionamento complicado? Coloque nas mãos.
Aquele sonho que parece impossível, coloque nas mãos. Aquela reunião importante de hoje, coloque nas mãos. Aquela decisão difícil que você precisa tomar, coloque nas mãos. Agora, levante essas mãos para o alto, simbolizando que você está entregando tudo isso a Deus, e declare em voz alta: Senhor, eu entrego este dia a Ti. Eu entrego minhas preocupações a Ti. Eu entrego meus planos a Ti. Eu entrego minha agenda a Ti. Eu entrego minha família a Ti. Eu entrego meu trabalho a Ti. Eu entrego tudo, porque eu reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada. Mas contigo tudo é possível. Você sente a diferença? Há poder em declarar isso. Há liberdade em soltar o controle. Segunda chave. Substitua a ansiedade pela oração. Aqui está uma verdade que vai mudar sua vida. Cada vez que a ansiedade bater à sua porta hoje, você tem uma escolha. Você pode deixar ela entrar e dominar seus pensamentos, ou você pode substituí-la imediatamente por oração. Filipenses 4, dos 6, 7, nos dá a fórmula. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olhe para essa progressão. Não fique ansioso. Em vez disso, ore sobre tudo com gratidão. E o resultado? Paz que excede todo entendimento. A ansiedade quer te fazer acreditar que você precisa resolver tudo sozinho, mas a oração te conecta com aquele que já está resolvendo tudo por você. Então hoje faça isso. Cada vez que vier um pensamento de preocupação, transforme-o imediatamente em oração. Preocupado com dinheiro? Pai, Tu és meu provedor. Tu conheces minhas necessidades. Eu confio em Ti. Preocupado com saúde? Senhor, Tu és o médico dos médicos. Meu corpo está em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Preocupado com o futuro? Deus, Tu vês o amanhã. Tu já preparaste meu caminho. Eu confio em Ti. Veja o padrão. Sempre termina com eu confio em Ti. Porque no final, é isso que importa. Não suas circunstâncias, mas sua confiança no Deus que controla as circunstâncias. Terceira chave. Ande em obediência. Mesmo quando não entender, aqui está algo que muitas pessoas não gostam de ouvir. Deus pode estar agindo por você, mas se você não estiver andando em obediência, você pode perder o que Ele está fazendo. É como quando Naamã, o comandante sírio, foi curado da lepra. O profeta Eliseu mandou que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Naamã ficou irritado. Aquilo não fazia sentido. Ele queria algo mais dramático, mais lógico, mais digno da sua posição. Mas segundo Reis 5,14 nos diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, segundo a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Ele obedeceu, mesmo sem entender, e o milagre aconteceu. Talvez hoje Deus esteja pedindo algo de você que não faz sentido. Talvez seja perdoar alguém que te magoou profundamente. Talvez seja dizimar quando suas finanças estão apertadas. Talvez seja dar um passo de fé em direção a um sonho quando tudo parece incerto. Talvez seja simplesmente descansar quando você acha que deveria estar trabalhando freneticamente. Ouça o que eu vou te dizer. A obediência libera o poder de Deus na sua vida. João 2 conta a história do primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. E há um detalhe fascinante. Jesus disse aos servos: enchei de água essas talhas. Eles encheram. Então ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Eles não viram a transformação acontecer. Eles pegaram água e levaram. Mas no caminho, aquela água se tornou vinho. O milagre aconteceu na obediência.
Se você quer ver Deus agir poderosamente na sua vida, você precisa fazer sua parte, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando você não vê o resultado ainda. Deus honra a obediência. Quarta chave: declare as promessas de Deus sobre sua vida. Há poder tremendo em declarar a palavra de Deus em voz alta. O inimigo treme quando ele ouve um filho de Deus declarando as promessas divinas com autoridade. Apocalipse 12:11. Nos revela uma arma poderosa. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do seu testemunho, o que você declara com sua boca, tem poder espiritual. Então, agora mesmo, vamos fazer isso juntos. Eu vou te dar declarações baseadas na palavra de Deus, e eu quero que você as leia em voz alta, com fé, com convicção, como se estivesse cravando estacas espirituais no terreno deste dia. Declare comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está agindo por mim neste dia. Eu não estou sozinho. Eu não estou desamparado. O Todo-Poderoso está do meu lado. Declaro Romanos 8:31. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nenhum inimigo, nenhuma circunstância, nenhum obstáculo pode me derrotar, porque Deus peleja por mim. Declaro Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Esta é minha herança como servo do Senhor. Declaro Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não na minha força, mas na força de Cristo. Tudo o que eu enfrentar hoje, eu vencerei em Jesus. Declaro Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, me guia por águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Declaro Jeremias 29:11. Deus tem planos para mim, planos de paz e não de mal, para me dar esperança e um futuro. O que ele planejou se cumprirá. Declaro Isaías 43:19. Deus está fazendo coisa nova na minha vida. Eis que está saindo a luz. Ele está abrindo caminhos no deserto e rios no lugar seco. Declaro 2 Coríntios 2:14. Graças a Deus que sempre me conduz em triunfo. Eu não vou de derrota em derrota, mas de vitória em vitória em Cristo Jesus. Declaro Josué 1:9. Eu sou forte e corajoso. Não temo nem me apavoro, porque o Senhor meu Deus está comigo por onde quer que eu andar. Declaro Salmo 91. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Ele é meu refúgio e meu baluarte. Nele eu confio. Em nome de Jesus, eu decreto e declaro. Este é um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de favor divino, um dia em que verei a mão de Deus operando poderosamente a meu favor. Amém. Quinta chave. Agradeça antecipadamente pela vitória. Aqui está um segredo que os grandes homens e mulheres de fé conhecem. Você não precisa esperar ver o milagre para começar a agradecer por ele. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá e o povo de Judá estavam cercados por um exército enorme. Situação impossível. Mas Deus disse: a peleja não é vossa, mas de Deus. E o que Josafá fez? Verso 21. Tendo-se aconselhado com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e os que haviam de louvá-lo na beleza da santidade ao saírem diante do exército e dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você percebe? Eles começaram a agradecer e louvar antes da batalha. E o que aconteceu? Verso 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, e foram desbaratados. O louvor e a gratidão antecipada liberaram a intervenção sobrenatural de Deus. Então hoje eu te desafio. Comece a agradecer a Deus pelas vitórias que você ainda não viu.
Agradeça pela provisão financeira que está a caminho. Agradeça pela cura que está se manifestando. Agradeça pelo milagre que está sendo preparado nos bastidores. Isso não é ilusão, é fé. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sexta chave: mantenha seus olhos em Jesus, não nas circunstâncias. Pedro tinha uma revelação incrível quando andou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fazia o impossível. Mas Mateus 14:30 nos diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! Ele tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias, e imediatamente começou a afundar. A lição: onde você coloca seu foco, isso cresce na sua vida. Foque nos problemas, os problemas vão parecer maiores. Foque em Jesus, ele vai se tornar maior do que qualquer problema. Hebreus 12:2 nos instrui: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hoje, cada vez que você se pegar olhando para as circunstâncias e se sentir afundando, faça uma correção deliberada. Não, meus olhos estão em Jesus. Ele é maior, ele está no controle, ele está agindo por mim. A oração que vai mudar seu dia agora, vamos orar juntos. Esta não é apenas uma oração para você ler, é uma oração para você fazer. Então, se possível, ore em voz alta comigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti nesta manhã com um coração grato. Obrigado, porque enquanto eu dormia, Tu estavas trabalhando. Obrigado, porque Tu nunca dormes, nunca desistes, nunca me abandonas. Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada, mas contigo tudo é possível. Então hoje eu escolho confiar completamente em Ti. Eu entrego este dia nas Tuas mãos. Eu entrego minha agenda, meus compromissos, minhas responsabilidades, minhas preocupações. Tudo está nas Tuas mãos agora. Pai, eu declaro que Tu estás agindo por mim neste momento. Tu estás abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Tu estás preparando caminhos que eu ainda não vejo. Tu estás tocando corações a meu favor. Tu estás movendo montanhas que parecem inamovíveis. Senhor Jesus, eu peço, ajuda-me a caminhar em obediência hoje. Quando Tu falares ao meu coração, dá-me coragem para obedecer, mesmo quando não entender. Quando Tu me pedires para dar um passo de fé, dá-me ousadia para dar esse passo. Espírito Santo, guia-me hoje. Em cada decisão, em cada conversa, em cada momento, guia-me. Mostra-me o caminho certo. Guarda minha boca de falar o que não devo. Guarda minha mente de pensamentos que não vêm de Ti. Guarda meu coração de ser contaminado pelo mundo. Eu declaro que hoje eu andarei na vitória. Não porque eu sou forte, mas porque Tu és forte em mim. Não porque eu sou sábio, mas porque Tu me dás sabedoria. Não porque eu sou capaz, mas porque Tu me capacitas. Eu decreto que nenhuma arma forjada contra mim prosperará hoje. Nenhum plano do inimigo se cumprirá. Toda emboscada será frustrada. Todo laço será quebrado, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Pai, eu peço favor divino hoje. Favor com pessoas, favor em negócios, favor em relacionamentos, favor em oportunidades. Que as portas certas se abram e as portas erradas se fechem. Que os caminhos corretos sejam claros e os caminhos errados sejam bloqueados. Eu peço proteção sobre minha vida e sobre minha família. Cobre-nos com Teu sangue precioso. Envia Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará perto da nossa tenda. Senhor, eu agradeço antecipadamente pelas vitórias de hoje. Eu agradeço pelos milagres que estão acontecendo agora. Eu agradeço pelas bênçãos que estão sendo liberadas. Eu agradeço porque Tu és fiel e nunca falhas. Eu me comprometo a manter meus olhos em Ti durante todo este dia. Quando as circunstâncias tentarem me intimidar, eu vou olhar para Ti.
Quando os problemas tentarem me esmagar, eu vou olhar para ti. Quando o medo tentar me paralisar, eu vou olhar para ti. E no final deste dia, eu voltarei para te agradecer pelos testemunhos, pelos milagres, pelas maravilhas que tu fizeste, porque eu sei que tu estás agindo por mim. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém.